Eu? Eu queria achar depois que Não. entrasse o vídeo. Não? É Porque tem agora os já? vídeos Vamos lá. da. Vamos lá, vamos lá. Não, temos aí Ah, claro, principalmente claro. esse grande baiano. Então, por favor, solta o vídeo do Aí, baiano. Boa galera, noite, Jair. Good solta o baiano. night, Jail. Você me surpreendeu hoje. I am surprised with you today. Eu pensei que esse tempo todo você tava sem fazer nada. I think all this time you doing nothing. Mas você tava aprendendo inglês. But you is learning English. Very well, muito bem. Gostei, I like it. Aprendeu mesmo? Do you really learn? No. Não, não aprendeu. Deu pra ver no seu discurso. I can see in your speech. Então, para te ajudar, for help you. Vou te ensinar duas palavras novas. I'm gonna teach you two new words. Em inglês e em English. Inelegível é ineligible. E preso is arrested. Anote aí. Take a note. Um abraço. Bye bye. Take a note. Explica, Galera, esse foi explica, o momento Guga. mais vergonhoso. É isso. Olha, quem não acompanhou o ato ontem do Bolsonaro, né, perdeu essa, porque teve um momento realmente que vai entrar aí para a história dos discursos políticos do Brasil, que foi o Bolsonaro mandando em inglês um recado, um pedido de socorro para os gringos. Porque no Brasil a justiça não é feita, ele é perseguido, então ele precisa de help, de ajuda dos gringos. E ele fez isso em inglês. Foi um inglês tosco, foi o inglês mais tosco da história da política nacional. Solta aí o Jair Bolsonaro. Vamos ouvir, vai. Eu não falo inglês. Uma grande falha A gente da sabe minha disso. formação. Mas quero dar um recado aqui para o mundo. E depois eu faço a tradução para vocês. É Popcorn difícil. and ice cream sellers sentenced for coup d'etat em Brasil. Ou seja, corneteiro, sorveteiro e pipoqueiro dando golpe de Estado no Brasil. É uma vergonha! Meu Deus. Bom, foi esse o momento que o Jair Bolsonaro incorporou o Joel Santana. Inclusive, ele próprio hoje fez piada, né? Saiu, né? Essa de que ele mesmo agora tá se zoando, porque ficou tão ridículo que ele tem que entrar na zoeira. Ele mandou num grupo de WhatsApp, o Jair Bolsonaro, uma mensagem dizendo: Este é meu professor de inglês. E a foto do Joel Santana. Até ele admite que ontem pagou um micão. Mas virou meme, virou piada. Eu acho que o recado não chegou, e se chegou aos americanos ou a qualquer gringo, certamente ele não entendeu e deve ter rido um pouco. A gente logo Eu mais vai fico ter, como eu pensando, disse, Guga. o. Diga, diga. Eu tava. Eu ia comentar um pouco essa história de ontem, ou a gente vai comentar em seguida. Não, vá, comente, que a gente está esperando agora o nosso convidado, Cláudio Couto, que vai entrar logo mais. Não, Falta pouquinho para ele chegar. Então, mas o fala aí planeja, da. mas, o- mas, o, pla- mas o planejado eu acho que era a gente conversar um pouco antes, até para dar tempo também do nosso convidado chegar em casa, que ele ainda estava em trânsito. Mas olha uma coisa, eu não sei Nossa. quem foi o gênio, se o gênio foi o próprio Bolsonaro ou algum assessor dele, que sugeriu que ele falasse inglês. Ele que humildemente confessa que não sabe falar inglês. Para quem é que ele estava mandando essa mensagem? Ele estava querendo ser escutado pelo mundo. O mundo vai escutar Bolsonaro? Se não escutava quando ele era presidente da República, se quando ele era presidente da República, até o Trump debochava dele, porque uma vez o Trump disse: Olha, é a melhor caricatura que existe minha neste mundo tropical, é ao Bolsonaro. Se nem o Trump dava bola para ele, o mundo, neste momento, com o Trump pintando e bordando,
com as regras internacionais de comércio sendo jogadas para a lata do lixo. Enfim, com tudo que está acontecendo, o mundo vai prestar atenção em Bolsonaro? Então foi um tempo, pelo menos, desperdiçado. Agora, há coisas a observar sobre essa manifestação de ontem que eu me permitiria fazê-lo agora, pelo menos rapidamente. Primeiro, foi anotado que o Bolsonaro ele falou muito mais sobre ele não ser preso, sobre como o país viveria uma ditadura caso ele não pudesse se candidatar a presidente já em 2026. Ele dedicou muito mais tempo da sua fala a isso do que a defender a anistia para o que ele chama de pipoqueiros e sorveteiros, e nunca se refere a essas pessoas como golpistas, que é o que elas são. Elas participaram de um ato, de uma tentativa de golpe que fracassou. Mas ele falou muito mais a respeito dele mesmo. Tem uma diferença, portanto, da manifestação anterior em Copacabana, onde ainda teve menos gente. Lá em Copacabana ele ainda não tinha virado réu, ou seja, o Supremo Tribunal Federal ainda não tinha aceitado a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República, que tornaria o Bolsonaro réu. E, naquele momento, ele ainda desancou muito o Supremo, essas coisas, ainda se dedicou muito a criticar isso e tudo. Agora não, agora ele deu uma guinada. Agora, o que ele pretende e o que ele pretendeu com essa fala dele na Avenida Paulista ontem, não era nem a defesa da anistia. Ele falou pouco sobre isso. Não era mais, vamos dizer, espinafrar diretamente o Supremo, embora ele tenha espinafrado também, indiretamente espinafrou. O que ele queria era incitar os seus seguidores para que comecem a se manifestar contra a condenação e a prisão dele. Ele diz claramente, numa certa passagem, o que os canalhas querem é me matar. Ele fala em ser preso. E veja, e a fala mais, quando ele não pode falar determinada coisa, porque ele teme ser processado ou ser submetido a medidas mais duras, ele delega o que ele não quer falar para o Silas Malafaia, que é o pastor bolsonarista de raiz e um dos promotores desses eventos todos. É o Silas que paga grande parte dessa conta. E o Silas disse, essa para mim é a frase mais emblemática, que resume o espírito da manifestação de ontem, o que se escondia atrás dessa história de anistia. O Silas diz, se os senhores ministros do STF prenderem Bolsonaro, o que pode acontecer no Brasil? Pode não acontecer nada ou pode acontecer tudo. E que, claro, isso é uma ameaça. Isso é uma ameaça de que poderemos ter novamente as coisas que antecederam o 8 de janeiro. Por que não? O que é acontecer tudo? É baderna? São estradas bloqueadas por caminhoneiros? Acampamentos à porta de quartéis? Isso já não seria permitido? Invasões de prédios públicos? Milhares de pessoas aclamarem por um golpe? E esse clamor naquela época foi tratado como uma manifestação de pensamento? Esse filme já passou, minha gente. E o bandido morreu no fim. Vai morrer de novo. Mas esse foi, na verdade, o verdadeiro recado que ele quis passar ontem e que não teve coragem de passar diretamente e o fez através do Silas Malafaia. É isso, né? Silas Malafaia, de novo ali, servindo de bucha de canhão do Bolsonaro, falando aquilo que Bolsonaro tem medo de falar. E Bolsonaro, na hora de mandar o recado para os gringos, aquele recado que virou piada com aquele inglês grotesco, ele falou em popcorn.
Aí depois ele explicou e traduziu. Pipoqueiros sendo acusados de um golpe. Se tem alguém que está ficando com a fama de pipoqueiro, é o Jair Bolsonaro. Então, pipoqueiro sim. Aquele que dizia que era o imbrochável, aquele que dizia que não ia mais cumprir a ordem do Xandão, aquele que desafiou o STF, aquele que levou as instituições a um momento de ruptura quase. Esse agora, que está com a corda no pescoço, no sentido figurado, antes que tentem desvirtuar as falas daqui, está ali pipocando. E quem que ele usa para falar aquilo que ele falaria se não estivesse pipocando, se não fosse um pipoqueiro, entre aspas, é justamente o Silas Malafaia. E o Silas implora, toda vez que participa de uma manifestação, um ato bolsonarista, parece que ele implora, ele reza a Deus para ser preso. Ele provoca, ele bate, ele praticamente entrega os punhos para ser algemado e ser levado pelo Xandão, pelo Alexandre de Moraes, aquele que ele chama de Xandão e que ele provoca tanto. Por que ele provoca? Porque ele tem essa ideia de também virar um Marte. Ele quer ser preso. Ele já disse, inclusive, que se for preso, aí sim vamos ver o que vai acontecer. Prender um religioso, uma pessoa como ele, consequência vai ser grande, segundo ele. Então, parece até que é um desejo incontrolável de Silas Malafaia, quem sabe, ser preso. Só que o Alexandre de Moraes não está caindo no jogo dele e não mandou prender ainda. Então ele fica histérico em cima lá do carro de som, praticamente implorando pela prisão que não vem. Daqui a pouco quem virá, repito, Cláudio Couto, que é cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas. Já já ele vai comentar também essa questão do ato do Bolsonaro e da agonia de Jair Messias Bolsonaro. Falando ainda sobre o ato de ontem, quem se queixou que não foi lembrado, e é notícia do Igor Gadelha, no Metrópolis. No Metrópolis, acessa lá. Vocês têm as notícias fresquinhas, em tempo real, e uma das mais recentes é essa, sobre o ato de ontem, que a filha do Roberto Jefferson, a ex-deputada Cristiane Brasil, reclamou da manifestação de ontem. Que ela disse? Hoje a Paulista se encheu de gente, mas esqueceram de um nome. Roberto Jefferson. Constituinte, líder, corajoso, valente, pai. Esqueceram de quem teve a coragem de enfrentar o sistema. O primeiro a denunciar o mensalão. A esquerda, o centrão. Não falam seu nome. Fingem ignorar sua história. Escreveu ela, a filha de Roberto Jefferson. Cristiane Brasil, dizendo que não lembraram. E não lembraram. E escondem Roberto Jefferson. Esse bolsonarista tão guerreiro que desafiou não só o sistema, a justiça, jogando bombas. Bombas, dando tiro e reagindo de maneira violenta, e agora paga o pato, né? Paga o preço. E aí, Noblar, esse lamento dela. Roberto Jefferson é mais um abandonado pelo Bolsonaro? Ô, Guga, o Cláudio já entrou, já está disponível, vamos a ele?